Silvana, tudo bem? Então hoje, dia 18 de 5 de 2020, nós iremos fazer a correção de atividades, do capítulo 28, volume 10, que fala sobre a geografia dos fluxos e a globalização. Lembrando que nesse capítulo, a gente evidenciou, nós colocamos em prioridade assuntos de grande informação e de grande importância para nós, como, por exemplo, a formação do mundo globalizado. A gente fez revisão de o que é globalização, quando que essa globalização ocorreu, Nós vimos que a globalização, ela já existe, ela já é evidente desde as grandes navegações, lá no século XV, Vimos também o mundo em redes, que não existe só rede aérea, rede fluvial, rede de rodovias, rede de telecomunicações, As redes é a maneira que a gente tem de estar conectada na terceira fase da Revolução Industrial, que é a Revolução Técnico-Científica e Informacional. Então, dentro desse mundo em rede, a gente pôde dar uma ênfase muito importante sobre a importância das comunicações, os transportes no mundo global, na nossa atualidade. E destacamos também os tipos de transporte mais utilizados. Começamos do hidroviário, Depois nós partimos para os transportes rodoviários, que é o mais ainda utilizado, principalmente aqui no Brasil, Falando do transporte aéreo, nós até comentamos ainda que há um tempo atrás, há décadas atrás, só andava de avião quem tinha condição. Hoje, não, Hoje melhorou muito, o acesso às pessoas para ter liberdade de aproveitar esse meio de transporte que é mais rápido. Comentamos que aquele desenho que tem a Terra no funil, parece que ela está encolhendo, mas na realidade não é encolhimento, não diminuiu nem um centímetro na superfície terrestre. É exatamente mostrando para nós que a Terra, mesmo com todo o tamanho que ela tem, os meios de transporte ficaram tão eficientes nessa terceira fase da Revolução Industrial, que a gente percorre distâncias maiores com menos tempo, exatamente por causa da eficiência dos meios de transportes. E ficou como tarefa de casa, nós falamos também do transporte ferroviário, A importância que ele teve, principalmente aqui no Brasil, que ao longo das suas linhas férreas, mesmo na época do Brasil colônia, no início da República, deu origem às várias cidades, que são cidades hoje de grande importância. Hoje, infelizmente, aqui no Brasil o transporte ferroviário não é muito utilizado, mas em outros países a malha ferroviária é muito utilizada, E, por último, nós falamos do transporte rodoviário, E também eu fiz uma ênfase que aqui em Minas Gerais é muito comum a gente ver em noticiários acidente, tal. Mas por quê? É por causa da imprudência dos caminhoneiros ou dos motoristas mineiros? Não. É porque Minas Gerais, dentro do território brasileiro, tem a maior malha rodoviária, de todo o Brasil. Então é evidente que vai ter mais acidentes e tudo mais. Bom, então lá na página 24, Organize as Ideias, nós vamos fazer agora a correção dessas atividades propostas aqui, Página 24, 25, 26, 27 e 28 do livro didático, volume 10. Tá certo? Então, lá na página 10, na página 24 do capítulo 10, tem lá o Organize as Ideias. Eu tenho algumas características de alguns meios de transporte, que é modal de transporte, e eu gostaria que vocês respondessem ou fizessem a correção, que foi tarefa de casa, dessa atividade aí, tá ok? Então, tá lá assim, olha, sua malha viária diminuiu no Brasil desde a segunda metade do século XX. É exatamente o transporte ferroviário, Infelizmente, não teve investimento na modernização dos meios de transporte ferroviário e ele diminuiu. Depois vem a segunda característica no nosso quadro. Embora seja rápido, a relação entre carga, transportes e a transportadora e o consumo de combustível é desfavorável. Então, é aquele caso
que muitas vezes a gente vê aí, quando teve aquela greve de caminhoneiro, né, que o Brasil parou, não teve nenhuma pandemia, foi a greve que eles fizeram, exigindo que atendesse algumas reivindicações, dentre eles o preço do diesel, que está exorbitante, ainda está. Então, esse transporte aí, o qual teve essas características, foi o transporte rodoviário. O próximo transporte aí, a característica é o seguinte: mais veloz entre os meios de transporte, tem crescido o número de seus passageiros no Brasil e no mundo. É exatamente o transporte aéreo, né, ou aeroviário. É o transporte, né, onde nós vamos utilizar como modal os aeroportos. E passando lá, e nós lembrando que nós comentamos aquele dia a respeito da evolução, né, da tecnologia nos meios de transporte de aviões, se nós compararmos 14 bis com os Boeings hoje utilizados, houve melhoria. E assim por diante, o supersônico e assim, provavelmente daqui a algumas décadas, uma outra pessoa vai estar aqui falando, né, comparando a evolução e falando que esses aviões do século XXI já foram muito ultrapassados. O último aí está falando para nós o seguinte: a integração ou conectividade entre dois ou mais modais de transporte, agilizando o barateamento e deslocamento. O que é essa interação, né? O que é essa conectividade entre os modais? Até um trecho, o transporte é feito pelo rodoviário, de um trecho para frente ele vai ser feito pelo ferroviário e ainda tem um terceiro meio de transporte. Então a gente fala multimodal, utiliza vários meios de transporte para a mercadoria chegar no seu destino. Então aí vai ser multimodal. Bom, agora nós vamos lá para a hora de estudo. Eu tenho duas imagens aí na hora de estudo e as duas imagens elas estão referindo para nós a respeito da Revolução Industrial. A primeira, né, que está esse moço aí no torno, mostrando para nós a segunda fase da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela já está na sua terceira fase. A primeira foi quando o homem utilizou como matéria-prima para gerar energia o carvão mineral. A segunda foi quando ele introduziu o petróleo. E hoje as várias fontes de energia, principalmente as renováveis. E evidentemente que a tecnologia foi acompanhando, né, essa variação de oferta de fontes de energia. Bom, aí perguntou o seguinte, olha, as imagens apresentadas nessas duas fases da Revolução Industrial, elas vão corresponder, a primeira vai corresponder à segunda fase e a segunda vai corresponder à terceira Revolução Industrial. Essa que a gente está vivendo agora, a Revolução Técnico-Científica e Informacional. Então, pediu o seguinte, a pergunta é: que transformação ou transformações tecnológicas do mundo globalizado você identifica? Só de bater o olho nessas duas imagens. A primeira coisa, você percebeu que a segunda imagem, que está aí representando a terceira fase, a técnico-científica e informacional, tem o uso da informática? A gente pode falar. Então, o uso da informática, o uso da robótica, né? E ainda é a fase que vai representar melhorias no desenvolvimento técnico, científico e informacional. É esse aí que a gente pode falar do melhoria dos meios de transportes, né? A utilização de mais de um modal, os meios de comunicações e assim por diante. Ainda lá na página 25, eu tenho um mapa, e um mapa de um país muito importante do continente europeu, que é a França, cuja capital é a cidade de Paris. Então, pediu para a gente analisar esse mapa aí, que é o mapa ferroviário da rede francesa, e representando as principais linhas férreas, né? Então, você pode analisar, apesar de eu ter escrito muito aqui no meu livro, você pode estar analisando o quanto que nós temos de linhas férreas representadas nesse mapa. Ou seja, mesmo que a Europa ela esteja muito tempo, né, muitas décadas na frente do Brasil, eles não abandonaram os meios de transporte ferroviário.
Pelo contrário, eles melhoraram, eles atribuíram, né, mais técnica aos meios de transporte ferroviário. Primeiro, é um transporte que a poluição é menor do que o rodoviário, transporta passageiros e carga, e com mais velocidade, e também mais quantidade de carga, né? E a gente viu, a primeira locomotiva, lá na primeira fase da Revolução Industrial, ela fez 28 quilômetros. A segunda, 48, hoje, acima de 300, que é o chamado trem-bala. É o trem de grande velocidade, é o TGV. Bom, aí perguntou o seguinte: considerando o que apresenta o mapa, faça o que se pede. O que são os pontos de acesso do mapa? Cite 3 exemplos. Então, tem os pontos de acesso, a ligação e escrito, né, os pontinhos. Então, esses pontinhos preto, um interligando ao outro, é a interligação entre cidades da França, do território francês. Então, os pontinhos são as cidades, né, a conectividade, e pediu para a gente poder dar exemplo. Então, Paris a Lyon, que são cidades importantes, Paris capital, Lyon uma grande cidade, né? De Lyon até a cidade de Nice, até a cidade de Toulouse, até a cidade de Bordeaux. Então, é a ligação entre essas cidades. Então, muito do meio de transporte utilizado na França, até mesmo como turismo, é através da linha férrea. A letra B. O que são arcos de transmissão? Principais linhas férreas. Isso são os arcos de transmissão. As principais rodovias. Igual aqui no Brasil, nós temos a ferrovia Norte-Sul. Lá são vários arcos de importância para o meio de transporte. A letra C. Identifique 3 nós ou polos de bifurcação. Bifurcação quer dizer, a ferrovia vem e ela vai bifurcar, ela vai abranger mais áreas. Ela não vai ficar restrita só numa cidade. Então, nós vamos ter aí polos de bifurcação em Paris, em Lyon, em Toulouse, em Bordeaux, né? Limoges, Rennes, são cidades importantes que têm essa bifurcação. A letra D. Como é a integração ferroviária dos diferentes regiões da França? É homogênea, quer dizer, é igual? Há regiões não integradas ou integradas de forma escassa? Bom, o território francês, como eu acabei de falar com vocês, ele é bem integrado no moldal ferroviário, né? Muito bem. As ferrovias são bem modernas e o transporte é homogêneo, ou seja, ele é de norte para sul e de oeste para leste no território francês. Então, ele vai ter notáveis entroncamentos, com linhas de bifurcação até cidades importantes. Então, nós respondemos aí a questão número 2. Qualquer coisa, você pause o vídeo, tá, lá no YouTube, para você poder fazer a sua correção. Vamos para a questão número 3. É uma questão do Enem. E lá está falando o seguinte: de todas as transformações impostas pelos meios técnico, científico e informacional, a logística de transporte, olha como é que é importante você ter essa ligação entre os vários moldais de transporte. Interessa-nos mais de perto a intermodalidade e por essa razão simples, o potencial que tal ferramenta logística ostenta permite que haja, de fato, um sistema de transporte contingente, quer dizer, de acordo, né, com a escala geográfica do Brasil. Está afirmando aqui para nós. Então, a pergunta é o seguinte: a necessidade de modais de transporte interligados no território brasileiro justifica-se pela... A correta é a letra B. Grandes distâncias e a busca da redução de custo de transporte. Talvez se tivesse mais investimento nos transportes ferroviários, o produto chegaria mais barato na nossa mão, é o consumidor final, certo? A número 4 também foi uma questão que caiu na avaliação do Cefet, né? O capitalismo concorrencial buscou a unificação do planeta, mas apenas obteve uma unificação relativa, aprofundada sobre o capitalismo monopolista, graças ao progresso técnico alcançado nos 2 últimos séculos.
possibilitando uma transição para a situação atual do neoliberalismo, novo liberalismo. A proposta 2. Estamos diante de um novo encantamento do mundo, no qual o discurso e a retórica são o princípio e o fim. Esse imperativo e essa onipresença da informação são isidôneos, já que a informação atual tem dois rostos, né? Um pelo qual busca instruir e um rosto pelo qual busca convencer. Instruir e convencer é o papel do capitalismo, né? Tem até um texto que fala ser ou ter. Analise se você é o ser ou se você é o ter. Ser ou ter. Ter significa que você é um consumista, que tudo que lança você quer. Então, a opção correta é a letra B. A número 5, uma questão tirada da Unimontes. A geografia como uma ciência dinâmica tem que se inteirar das novas formas de relações entre as pessoas e o espaço. Nesse sentido, a discussão sobre o ciberespaço tem ganhado destaque na geografia contemporânea. O cyberespaço, né, é o espaço virtual, ou seja, é o espaço de conexão das redes de comunicação. Antigamente, eu não tinha condição de conversar com vocês ou gravar uma aula e jogar, né, no YouTube, ou conversar com vocês através do Zoom, ou fazer uma ligação e conversar com uma pessoa que está lá do outro lado do Atlântico. Então, a resposta correta aí é a letra A. A número 6 está falando o seguinte: uma característica da globalização é a desterritorialização, ou seja, a relação entre os homens e entre instituições, né, econômica, banco, bolsas de valores, empresas e etc. Sejam elas de natureza econômica, como o caso do FMI, o BID, o Banco Internacional, né, o Banco Europeu, política ou cultural. Pode ter também uma conexão cultural, né, a interação. Por que o carnaval é tão famoso? Por que ele atrai tanta gente, né, aqui para o Brasil? Por que a festa junina ela atrai? Porque é cultural e complementa e vai interagir outras pessoas de outros lugares. Tendem a desvincular-se das contingências do espaço. O processo de globalização e a desterritorialização da sociedade são baseados no ou na letra A, no avanço da tecnologia, principalmente comunicação e transporte. É possível a gente entrar e rever alguns jogos que já passaram, igual estão fazendo reprise de vários jogos, ou a gente assistir um jogo que a Europa já liberou, né, os seus atletas para voltar ao campo, né, sem torcida, sem aquela comemoração, né, que eles ficam abraçando e etc. E tal. A questão número 7, eu tenho um mapa, né, esse mapa aqui é o mapa da nova ordem mundial econômica, né, é o mapa da nova ordem mundial econômica, que divide o mapa em duas partes, o mundo do norte e o mundo do sul. E lembrando, né, com bastante atenção aí, isso aí vai mostrar também os deslocamentos que existem, né, o papel comercial, as rotas comerciais, a dinâmica que existe de ligação através das telecomunicações e tudo mais. Então, a resposta correta dessa opção aí é a letra E. A número 8, nós temos um mapa com várias rotas de aviões, um emaranhado que chega à nossa vista ficar meio até turva. Aí são as rotas de aviões. Claro, com essa pandemia do Covid-19, isso aí caiu para nem um terço, né? Lugares que faziam 2.000 voos por semana, eles estão fazendo uns 10. Então, quer dizer, é um prejuízo que se teve. Um consultor canadense, Michael Marqueta, desenvolveu um sistema de visualização das rotas de tráfego aéreo ao redor do globo, que recria o mapa mundi.
como mostra a imagem anterior que eu já mostrei para vocês. Atualmente, há 58 mil rotas aéreas. Por isso que eu falei, chega a cansar a nossa visão. Né? É um emaranhado, é como se fosse um quebra-cabeça. E cruzando os céus dos 5 continentes. Na imagem revelada por Makita, não causa surpresa o fato de que os pontos mais densos, aquelas linhas um pouquinho mais grossas, sejam área onde as rotas seguem o mesmo trajeto e têm como destino as maiores cidades do mundo. Lógico, vai atrair, significa que tem mais fluxo, mais tráfego nessa região. Então, a letra correta que você vai marcar aí é a letra C, tá certo? Na questão número 9, mais uma vez, nós vamos ter um mapa aqui que vai mostrar para nós a interligação com a internet, né? A conectividade com a internet. Então, vocês podem ver, se você analisar com bastante atenção, que mesmo aqui no Brasil, que tem um grande uso, ainda é pequeno em relação aos Estados Unidos e aqui a Europa. Olha a África, quase nenhuma conectividade com a internet. Muito pobre, muito pouco. Então, aqui está perguntando para nós assim, após analisar e ler o texto que está abaixo do mapa, pediu que a gente respondesse o seguinte, olha bem, a principal causa para as diferenças regionais na concentração do uso da rede de internet é o que faz com que tenha mais rede de internet na Europa, mais rede de internet nos Estados Unidos, menos na América Latina, menos ainda na África, né? No continente africano. Lembrando que o continente africano ele é formado por 53 países autônomos, né? Então, o que vai mostrar para nós? Exatamente a desigualdade no desenvolvimento tecnológico. Nem todo país chegou a essa revolução técnico-científica informacional, no nível que estão os Estados Unidos e os países do continente europeu. Então, é a letra D, tá certo? Bom, meus queridos, como eu propus aqui, nós agora iremos fazer as atividades do livro de atividades, página 3 até a 12. Nós vamos fazer juntos. Então, hoje, nós vamos ter, vamos dizer assim, o privilégio da gente estar trabalhando junto aqui com essa atividade. Vou dar um tempinho e já a gente está voltando.